Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, O Trem e a Morte. Eram exatamente 9 horas da manhã do dia 15 de janeiro de 1974, quando meu marido chegou em casa. Estava muito triste e estranho. Eu senti que ele queria me dizer alguma coisa, pois ele havia acabado de sair para o trabalho. Já tinha até trabalhado algumas horas. Mas assim que ele recebeu o aviso pelo telefone da empresa, ele voltou para casa. Sim, achei estranho. Foi trabalhar, não fazia muito tempo, ficou lá o quê? 2 horas, 3 horas, e agora volta para casa e com um jeito esquisito, estranho, ao mesmo tempo entristecido. Só que eu percebi também que ele não estava com coragem de falar para mim o que estava acontecendo. O que houve? Por que ele chegou antes? Mas eu estava desconfiada de alguma coisa. Porque eu ouvi ele falar baixinho com a mãe dele, que na época morava no mesmo quintal que nós. Ele cochichou alguma coisa com a mãe dele. Então, eu fiquei encafifada. Eu fiquei assim, sabe quando você fica alerta, de orelha em pé? Então, eu fui até ele, perguntei o que está acontecendo. O que houve? Depois de muita conversa, ele acabou me dizendo que a minha mãe tinha sofrido um acidente. Na hora eu entrei em pânico, na hora eu entrei em desespero e perguntei: minha mãe morreu, não morreu? Minha mãe morreu. Então meu marido só balançou a cabeça, assim ó, dizendo que sim. Me lembro como se fosse hoje. Nessa hora, aconteceu uma coisa. Não. Minha mãe não pode ser. O que você está me dizendo? A minha mãe morreu? O que aconteceu com a minha mãe? Não pode ser. Eu entrei num desespero, fora aquela dor profunda no peito. Eu cheguei a ficar sem ar. Não, o que houve para minha mãe morrer? O que aconteceu com ela? Me veio em pensamento o meu pai também. Se a minha mãe morreu, e o meu pai, pedi que me levassem imediatamente para a casa dos meus pais. Além da dor que eu estava sentindo, aquela coisa dentro de você, não pode ser. O que houve, o que não houve? Bom, eu estava preocupada também com meu pai, que já era de idade. Se aconteceu uma desgraça dessa com a minha mãe e o meu pai, fazia vários anos que meu pai, tinha perdido totalmente a visão. Eu estava perdida, a minha cabeça estava embaralhada. Eu precisava preparar o meu pai para essa notícia que eu recebi e que eu jamais estaria preparada para receber a morte da minha mãe. E agora, além de mim, e o meu pai que já é uma pessoa de idade, meu pai que perdeu a visão, meu Deus, a minha mãe que cuida dele. Ao chegar na casa dos meus pais, foi que eu me dei conta do tamanho da tragédia. Porque eu ouvi tanta gente, a rua inteira estava lá, todo aquele pessoal, os vizinhos, as vizinhas, todo mundo triste e sem saber o que dizer. Eu entrei assim, em desespero, meu pai preocupado com ele, minha mãe, como que minha mãe morreu, meu Deus, o que aconteceu? Logo no portão eu encontrei o meu irmão José. Então eu perguntei: a mamãe morreu mesmo, Zé? A mãe morreu mesmo? A mãe morreu de verdade, Zé?
Meu irmão não disse nada, só me abraçou e também balançou a cabeça, dizendo que sim. Daqui para frente, nós teremos que nos acostumar sem ela, a viver sem ela. Meu outro irmão Aparecido chegou às pressas do trabalho, entrou no quarto do meu pai, e isso já para pegar documentos, já para pegar os documentos de mamãe, para dar andamento no processo lá do funeral. Tadinho. Meu pai, sem saber de nada, perguntou para o meu irmão o que ele estava fazendo ali no quarto, por que essa correria? Meu irmão respondeu que ele estava pegando roupas para sua esposa, que tinha prometido lavar para minha mãe. Eu estou aqui pegando roupa aqui para minha mulher lavar. Ela prometeu para a mãe que ia lavar umas roupas. Pois naquele momento, ele, meu irmão, não encontrava palavras para falar para o meu pai por que ele estava ali naquele desespero. Então ele mentiu, disse que a mulher dele tinha prometido para a mamãe levar roupas dela para lavar. Então ele estava ali no quarto pegando as roupas para a mulher dele lavar para a mamãe. Mentira. Foi onde meu pai disse a ele: meu filho, a sua mãe está me deixando preocupado, pois ela saiu cedo com o seu irmão e ainda não retornou para casa. Eu estou meio preocupado, meu filho. Então meu irmão respondeu a ele: pai, logo em breve a mãe vai estar em casa. Só que pensou consigo mesmo: ela vai voltar, pai. Ele pensou, no pensamento: ela vai voltar, mas dentro de um caixão. Isso foi pensamento do meu irmão. Ele não falou para o meu pai, mas pensou: ela vai voltar, pai, já ela vai voltar. Vai voltar, pai, dentro de um caixão, infelizmente. Até aquele momento eu pensei que ela, mamãe, tinha sofrido um infarte, sei lá, um AVC, mas não, ela tinha sido atropelada. Agora, atropelada como? Porque ela quase não saía de casa para nada, a não ser para ir à feira, açougue ou à igreja, pois ela frequentava o ministério da igreja, a Assembleia de Deus, mas tudo era próximo de casa. Quer dizer, falaram que ela tinha sido atropelada, mas atropelada aonde? Se ela não sai quase de casa. Aí eu fiquei sabendo o que realmente tinha acontecido com a minha mãe. Ela tinha ido com meu irmão caçula no quartel em Quitaúna, Osasco. Já em frente ao quartel, quando ela foi descer do trem, acreditamos que ela tenha pisado em falso. E nem mesmo meu irmão sabe explicar direito como tudo aconteceu. Ela pisou no vão entre o trem e a plataforma. Com medo de que não desse tempo de desembarcar, ela quis se apressar um pouco. Então ela sai e na hora de pôr o pé na plataforma, ela pôs o pé bem no vão. E nisso o trem já estava em movimento. Foi quando então ficou presa na porta. E o trem arrastou ela no beiral do cimento da estação. Ela presa na porta, com o pé ali, a perna ali no vão, o trem já em movimento, ela presa na porta, o trem em movimento vai arrastando ela no beiral do cimento da estação. Ela presa ali entre a porta, presa com o pé, a perna naquele vão, e o trem em movimento vai causando nela um profundo ferimento na sua perna direita. Meu irmão pedia ajuda, pedia socorro, mas ela muito pesada. Não conseguiram tirá-la dali, que só caiu totalmente no chão quando o trem saiu por completo da plataforma. Quando terminou a plataforma, aí ela caiu. Meu irmão ficou transtornado e até hoje ele não sabe explicar ao certo como tudo aconteceu, como ocorreu aquela tragédia. Até agora ele não explica bem, ele não consegue explicar. Não sei por que mamãe fez aquilo. Ela, com medo de não desembarcar, se apressou um pouco, sei lá, o povo saindo, ela se atrapalhou e na hora de pôr a perna na plataforma, ela colocou a perna no vão.
ele se lembra que ainda no chão, depois que passou a plataforma, né, que ela caiu, ainda no chão minha mãe sorria para ele. Talvez por não ter sido esmagada nas ferragens do trem. E meu irmão ali ao lado dela, vendo todo o seu sofrimento, pois ela estava sangrando muito. Foram muitos metros, o trem arrastando ela presa ali na porta do trem e ao mesmo tempo a perna dela no vão, sendo arrastada até o fim da plataforma. Foi então que meu irmão pediu a Deus que, se fosse para ela viver, sabe, em sofrimento, com aquela perna toda destruída, que Deus a levasse e a libertasse de todo o sofrimento. E Deus ouviu o pedido do meu irmão. Meus irmãos, sem saber como falar para o meu pai, chamaram então o pastor da igreja, que viesse conversar com o papai. E do jeito dele, pastor, contasse o que de fato havia acontecido. Porque o meu pai continuava preocupado, né, com a minha mãe, querendo saber o que aconteceu, por que ela não chega, por que ela não vem. E com muita calma, o pastor explicou ao meu pai sobre o que tinha ocorrido. Antes que ele perguntasse o motivo de ter tanta gente dentro de casa, porque ainda que ele não visse, mas ele escutava, ele ouvia. Ué, tanta gente dentro de casa, tanta gente dentro de casa. Então o pastor, com calma, bastante calma, usando palavras divinas, preparou meu pai. E no momento em que o corpo da minha mãe ia chegar, eu fiquei desesperada, sem saber onde ficar. Ia pro portão, voltava para casa, ia pro portão, voltava para casa. Estava chegando a hora, né, do carro funerário trazer o caixão com a minha mãe. Eu estava assim, desorientada, perdida. Eu ia pro portão, voltava, ia pro portão, voltava. Eu estava com o meu coração simplesmente em pedaços. No momento em que o caixão chegou, notamos que ele não passaria na porta. O caixão era muito grande, ele não passava na porta. Então a gente já percebeu que ele não passaria na porta. Sendo assim, foi necessário passar o caixão pela janela. E foi necessário abrir também um pedaço do lado da janela, porque nem pela janela o caixão... Olha que situação. Primeiro o desespero da morte, a expectativa da chegada do caixão. Agora o caixão que não entra na porta, vão passar pela janela e não entra também para a janela. Precisou quebrar a janela. Precisou quebrar a janela. Foi a cena mais triste. A cena mais triste. Quando eu recordo, eu choro muito. Sim, tristeza muito grande. Ver tudo aquilo acontecendo, não dá para passar na porta, não dá para passar na porta, vai para a janela, então tem que quebrar a janela. Então imagine, gente, é uma coisa assim, você saber que é a sua mãe que está ali no caixão. Foi a cena mais triste, e ainda me recordo e ainda choro muito. Foi a hora que trouxeram meu pai. Esse foi o momento mais... Todo momento foi triste, mas a hora que trouxeram meu pai para a despedida, à beira do caixão, ele apalpava o rosto da minha mãe. Ele não enxerga, ele não vê. Então, através do tato, ele apalpava assim o rosto da minha mãe e perguntava à minha filha: minha filha, isso tudo está acontecendo mesmo? Minha filha, eu estou tendo um pesadelo? Eu estou sonhando? É verdade, quem está aqui é a sua mãe mesmo? A tua mãe está morta mesmo? Nossa, meu pai, olha, todo mundo chorou. A verdade é que todo mundo chorou. Ele tateando assim, ele tocando o rosto da minha mãe e perguntando se aquilo era verdade, se não era um sonho, se não era um pesadelo. E eu respondi: pai, não é sonho não, pai. Não é pesadelo não, pai. É sim uma realidade muito triste. E que a partir desse dia, pai, nós vamos ter que aprender a viver sem mamãe, pai. E pode passar anos e anos, nós nunca vamos esquecer mamãe.
principalmente essas cenas, né, de velório e depois no sepultamento. Eu quero deixar aqui um beijo para você, mamãe, aí no céu. Foi muito triste. Foi, de certa forma, uma morte repentina, porque você estava tão bem. Foi um acidente. Foi um acidente. Você, ao descer do trem, ter colocado o seu pé ali no vão e se enroscou, porque aí a porta fechou, o trem entrou em movimento e você, mamãe, infelizmente, você partiu. Essa é a minha triste história. A minha história é a história de minha querida mamãe. Eu aqui deixo um beijo para você aí no céu e dizendo, mãezinha, toda a minha saudade, todo o meu amor, que mesmo depois de tanto tempo, tantos anos, não diminuiu. Ainda sinto muito a sua falta. Mamãe, essa é a história triste que a vida escreveu. A nossa história. Que saudade de você. O trem e a morte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.